Amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma bênção estar aqui mais uma vez, rogando as vossas orações ao meu favor, a favor da minha esposa e dos meus filhos, para Deus continuar nos ajudando, pois Ele sabe das minhas necessidades, o quanto eu sou carente. Amados irmãos, quero ler um texto bíblico que se encontra no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, versículo 36 até o 40. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que, vendo todo o povo, caiu sobre seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: Lançai mão do profeta de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, no confronto de Elias com os falsos profetas de Baal, vemos na vida de Elias a confiança plena de que Deus ouviria a sua oração, uma representação da oração de vitória. Sua oração venceu e derrotou o inimigo. Quem era esse inimigo? Era Baal com seus sacerdotes, o ídolo e seus servos. Eles haviam desviado o povo da genuína devoção ao Senhor, se apossado do coração de Israel e arrastado o povo a servir ao Senhor pela metade, de coração dividido. Toda a terra estava infestada com esse pecado. É uma boa imagem das forças do mal que nos cercam e que infestam o mundo todo. São os poderes das trevas que nos tentam a preguiça, a incredulidade e a paixão pelo mundo, a idolatria, a uma vida cristã pela metade e a seguirmos ao Senhor de coração dividido. Preste bem atenção. Elias derrotou o inimigo. Como? Através da oração. Tornemo-nos pessoas que oram. A oração é o meio pelo qual falamos com Deus. Ela é a chave certa para abrir todas as portas. A oração será sempre um meio para obtermos a vitória nas lutas da vida. Todos os inimigos ao nosso redor, eles são obrigados a fugir diante da santa majestade da presença de Deus, que se revelará pelas nossas orações. E amados, e o Deus de Elias vive ainda hoje. Glória a Deus. Como era essa oração de Elias? Como era? Era uma oração concreta. Porque a oração precisa e específica abriga um grande mistério.
O Senhor Jesus nos diz que não devemos usar de vãs repetições, ou seja, não devemos usar muitas palavras como os fazem os gentios. Ele está querendo dizer que nossas orações devem ser claras e centradas no alvo, que devemos orar especificamente pelo que está em nosso coração. Muitos vivem dentro de uma bolha de religiosidade, usam um vasto repertório de palavras e frases feitas quando se dirigem ao Senhor e quando se erguem de seus joelhos, já não sabem o que oraram e quais foram de fato os seus pedidos ao Senhor. Aprenda você também a orar concretamente. Uma oração concreta não é nada mais do que contar com a presença do Salvador vivo, poderoso para interferir e ajudar nesse exato momento. Elias disse: fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. A oração de Elias tinha uma motivação correta. A motivação mais profunda do coração de Elias nem era em primeiro lugar a conversão do povo, mas a honra do Senhor. Observe que ele diz: fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. E no versículo 37, ele diz: responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus. A ardente paixão da vida de Elias era a glória de Deus e a honra ao seu nome. Então continua no versículo 37, dizendo: e que a ti fizeste retroceder o coração deles. É muito bom que você ore pela conversão de sua esposa, de seu esposo, ou do seu filho. Mas por que você quer mesmo que eles se convertam? Talvez a sua resposta seja: é para que não continuem perdidos. Então preciso lhe dizer que essa é uma motivação pouco profunda. Mesmo que o Senhor e sua graça ouçam os seus pedidos, a resposta é adiada e freada pela sua motivação egoísta. Sim, é muito importante que seus queridos não se percam. Há mulheres que oram pela conversão de seus maridos, mas muitas vezes a motivação mais profunda de seu coração é ter uma vida mais fácil e usufruir a companhia do marido na hora de ir à igreja e não a glória de Deus em primeiro lugar. Como Deus é paciente. Quando você orar pelos seus familiares, o impulso prioritário deveria ser: Senhor, teu nome está sendo blasfemado pela vida perdida de meu esposo, ou do meu filho, da minha filha. Salva-o, Senhor, para que tu sejas honrado e glorificado, e para que tu recebas o fruto do penoso trabalho de tua alma. Irmãos, a glória do Senhor deve ser o alvo supremo de nossas orações. A oração de Elias estava embaçada na absoluta certeza de ser atendido. Como é que ele podia ter a certeza de que o Senhor atenderia imediatamente sua oração curta e simples? Ele poderia fazer papel de ridículo na frente dos sacerdotes de Baal. Todos olhavam atentos e tensos, esperando o resultado. Creio que a certeza de Elias adivinha de sua completa obediência ao Senhor. Em sua oração ele clama: fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Em outras palavras, ele disse: Senhor, não estou aqui por iniciativa minha. Fiz tudo o que me ordenaste fazer. Agora, faze tu o que eu não consigo fazer.
Vemos como é decidida a vida de obediência de Elias nas suas atitudes e ações visíveis. Primeiro, ele não teve a coragem de orar como orou antes que o altar do Senhor, que estava em ruínas, tivesse sido restaurado. Elias era um servo justo e obediente ao Senhor. Se quisermos ser atendidos por Deus, temos que viver de modo que o agrade. Sem a vida cristã de fidelidade aos ensinos do Senhor, não podemos manter plena comunhão com Ele. Quando vivemos em plena comunhão com Deus, a nossa vontade fica sintonizada com a vontade do Senhor. Nesta condição, podemos orar certos de que o Senhor nos ouvirá. Elias orava crendo de coração, sinceramente, que Deus atende a petição dos seus servos obedientes. O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Jeremias está escrito: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Elias encontrava-se em solo sagrado, perto do altar. Portanto, nós igualmente podemos orar vitoriosamente. Podemos dar esse primeiro passo de fé somente quando nos encontrarmos em solo sagrado ao pé do Gólgota. Se continuamente entregarmos o nosso velho homem à morte em Jesus, podemos dizer: Senhor, fiz tudo conforme a tua palavra. Em segundo lugar, Elias somente começou a orar quando era tempo de trazer a oferta de manjares. Que ilustração maravilhosa! Se pararmos para pensar que a oferta de manjares era um dos 5 sacrifícios do Antigo Testamento, onde não havia derramamento de sangue. A oferta de manjares é uma indicação da vida de Jesus, que não precisava de sangue para a sua própria expiação, pois ele não tinha pecado. Aí o escritor aos Hebreus diz que nós temos tornado participantes de Cristo. Portanto, amados, deveríamos nos identificar com a oferta de manjares, com a vida de Cristo, pois assim diz o Senhor: santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 19, 26. Está em solo sagrado, está ao pé da cruz, e viver conscientemente uma vida de santificação é a expressão prática de nossa obediência a Deus, através da qual o Senhor atende nossas orações e envia fogo do céu. Por essa razão, João, escrevendo em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 22, diz: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos dentro dele o que lhe é agradável. Lembremos que Elias, como também Tiago escreveu, era um homem como nós. Mas Elias era tão poderoso em oração porque fazia o que o Senhor queria. Veja esse resultado triplo da oração de Elias. Quando Elias orou, o fogo do céu caiu e consumiu tudo. Não apenas o sacrifício, mas inclusive as coisas materiais, a lenha, a pedra, a terra e a água. Como é maravilhoso quando aprendemos a orar como Elias orava. Está com a vida santificada. Então o Senhor aceitará a nossa oferta e tudo que é terreno será consumido pelo fogo. A atração da oração de Elias, o povo cego reconheceu o Senhor. Pois ele exclamou: ó Senhor, Tu és o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Se quisermos que esse mundo endurecido, obstinado, religioso e cego para as coisas de Deus
venha a reconhecer outra vez a glória do Senhor, é necessário que homens e mulheres orem como Elias. Terceira, outra consequência da oração de Elias foi que na mesma hora os inimigos teimosos que seduziam e enganavam o povo foram derrotados e aniquilados. Já que o Deus de Elias vive e é o mesmo ainda hoje, eu pergunto: quem quer orar como Elias? Você quer? Então ajoelhe-se e consagre-se ao Senhor agora mesmo. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça com toda a igreja, desde agora e para todo sempre. Amém.